Bom a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos de Nietzsche. Hoje, dia 14 de maio de 2020, eu vou começar, então, com a primeira dissertação, que tem como subtítulo Bom e Mal, Bom e Ruim. No primeiro parágrafo, Nietzsche ele começa falando dos genealogistas ingleses, né? Ele menciona aqui como psicólogos ingleses. Nos próximos parágrafos ele vai falar de genealogistas ingleses. E no prólogo ele também tinha falado sobre os genealogistas ingleses. Na verdade, como a gente já tinha mencionado antes, esses genealogistas ingleses, eles não são pessoas. Tanto é que o próprio Nietzsche, ele inclui o Paul Ré junto com os genealogistas ingleses, né? Aquele mesmo cara lá que teve o affair lá junto com o Nietzsche, no caso da Lu Salomé, né? Que passou na frente do Nietzsche e etc. Ele acabou rompendo relações com o Paul Ré. É importante a gente mencionar aqui que os genealogistas ingleses, eles representam aqui, não são pessoas especificamente. Embora ele vai falar no terceiro parágrafo, ele vai falar do Herbert Spencer. Os genealogistas ingleses, eles são um tipo de abordagem filosófica da moral. Um tipo de abordagem que surgiu a partir da segunda, principalmente a partir do século XIX, tá? E por que o Nietzsche ele começa falando dos genealogistas ingleses, né? Porque ele vai dizer que até agora foram as únicas tentativas de se reconstituir a gênese da moral. Esse assunto eu cheguei a mencionar ele brevemente no prólogo, mas acho que agora vale a pena desenvolver ele com um pouco mais de profundidade, né? O que acontece? Antes do século XIX, houve reflexões filosóficas sobre a moral? Sim, muitas. Essas reflexões, elas buscavam estabelecer, entre as diversas preocupações que a gente pode apontar na história da filosofia sobre a moral, houve as tentativas de se estabelecer um fundamento da moral. Buscaram um fundamento para a ética. Esse fundamento, às vezes, ele foi identificado na natureza, às vezes ele foi identificado na própria razão humana, e agora, no século XIX, surgiu um tipo diferente de reflexão filosófica sobre a moral. As primeiras genealogias da moral, realizadas por esses indivíduos que Nietzsche está colocando aqui como os genealogistas ingleses. O que isso muda? Por que essas tentativas de se fazer uma reflexão sobre as origens dos conceitos morais de bom e mal, elas só começaram a acontecer no século XIX. E aqui eu vou ter que fazer referência a um fenômeno histórico um pouco mais amplo. Trata-se de um fenômeno que o próprio Nietzsche ele vai se referir como o desencantamento, como o niilismo. Não é naquele mesmo sentido do niilismo que eu mencionei lá no prólogo, no sentido de valores niilistas, de niilismo como negação da vida. Tá? Trata-se aqui de um fenômeno histórico, de enfraquecimento da importância do âmbito metafísico, do enfraquecimento da importância do âmbito transcendental ou do âmbito religioso. Isso foi identificado pelo sociólogo Max Weber por uma expressão que se chama desencantamento do mundo. Não é desencantamento no sentido de eu tive uma decepção amorosa e fiquei desencantado. É o desencantamento no sentido, o encantamento aí é no sentido de magia, tá? O mundo deixou de se tornar um lugar dominado por forças mágicas, por forças sagradas, por forças religiosas. Ao longo da história da humanidade, o período de principal força desse paradigma religioso foi o período, obviamente, da Idade Média, aonde os ideais religiosos, eles ordenavam não tinham apenas uma importância religiosa, mas eles serviam como ordenação da própria sociedade.
toda a sociedade, todo o mundo, toda a política, a ciência e a cultura giravam em torno da religião. Após a epidemia de peste negra, que aconteceu no final da Idade Média, e a grande catástrofe, gradualmente houve esse enfraquecimento. Inicialmente na forma do renascimento, né, que buscava renascimento, a própria palavra renascimento, ela pressupõe que tem alguma coisa que morreu. O que é que morreu e que precisou renascer? Justamente a cultura, a ciência, as artes. Os pintores renascentistas e os intelectuais renascentistas buscaram a inspiração na Grécia clássica, na cultura greco-romana clássica. Essa inspiração foi aí que começou a se encarar o período da Idade Média como o estereótipo de uma idade das trevas, de um período marcado por superstição, de um período marcado por ignorância da humanidade. Esse estereótipo ele foi sendo gradualmente reforçado ao longo do período da filosofia que a gente pode chamar de Idade Moderna. Em maior ou menor grau, apesar de vários filósofos que marcaram as correntes filosóficas do período da modernidade, tais como Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Francis Bacon e etc. Apesar desses filósofos eles defenderem a existência de Deus, exceto o Hume, né, que era um filósofo mais ateu, mas a grande maioria desses filósofos eles reconheciam a existência de Deus. Porém, eles buscaram identificar um fundamento metafísico, ou seja, a essência do mundo, a essência dos fenômenos da natureza, não mais no discurso religioso, não mais numa interpretação religiosa, mas num outro tipo de fundamento. O fundamento para o conhecimento, o fundamento para a ética, ele não estava diretamente associado ao discurso religioso, tal qual aconteceu no período medieval. Isso foi se intensificando ainda mais e chegamos, por exemplo, nós tivemos o fenômeno do julgamento de Galileu, né, da Inquisição, aonde se reforçou esse estereótipo do pensamento e das instituições do poderio religioso como um grande entrave para o desenvolvimento das ciências, como um símbolo de superstição, e, na sequência, tivemos a teoria da gravitação, né, do cientista Sir Isaac Newton, que foi uma verdadeira revolução na mentalidade científica. Por quê? Porque agora era possível de se explicar uma quantidade enorme de fenômenos da natureza, as estações do ano, o movimento das estrelas, o movimento dos planetas, as fases da Lua, uma série de outros fenômenos, sem apelar para a vontade divina. Tudo isso foi gradualmente enfraquecendo o discurso religioso tradicional, até que nós chegamos no século XIX, que foi um século onde se presenciou um extraordinário desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Desculpe, aquela mentalidade profundamente religiosa que caracterizava o período medieval, aonde as pessoas se identificavam como meros grãozinhos de areia ao sabor das marés, como se as pessoas fossem simplesmente sujeitos impotentes, impotentes perante uma força divina, suprema, que era incognoscível, que era irresistível e muito mais poderosa do que eles. Essa mentalidade deu lugar a um otimismo, a uma centralização e um foco no poder e na capacidade humanas de se dominar a natureza. O domínio sobre a natureza representa, neste caso, a retirada do ser humano da sua condição de inferioridade perante o mundo. E essa situação foi grandemente concretizada pelos desenvolvimentos científicos e tecnológicos
da segunda metade, principalmente da segunda metade do século XIX. Paralelamente a isso, o que se observou foi, em 1815, né, no final das últimas guerras napoleônicas, o fim da Inquisição. O fim da Inquisição representou uma possibilidade de liberdade de expressão como nunca antes foi vivenciada na Europa. A Inquisição, as origens da Inquisição, elas remontam aos anos ao século XI, ao século XIII, na casa dos anos de 1200. A Inquisição durou aproximadamente 600 anos. Só deixou de existir com o fim da era napoleônica. Consequentemente, muitos pensadores, cientistas, filósofos, não precisaram mais ter medo de enunciar as suas ideias, assim como aconteceu com o Galileu, né, que foi forçado foi condenado pela Inquisição e foi forçado a voltar atrás naquilo que ele havia dito. Senão ele provavelmente ia para a fogueira. Tudo isso foi concomitante à emergência de uma série de transformações do meio político e social, ao mesmo tempo acompanhado pela emergência de uma série de discursos filosóficos de matriz notadamente ateísta, que encaravam a religião muito mais como um empecilho na vida das pessoas do que como uma ajuda. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, eu vou citar aqui 3 exemplos, né? Um desses exemplos, né, baseado justamente no desenvolvimento científico, foi o positivismo, né? No entendimento do positivismo, o que é que vai resolver os nossos problemas? O desenvolvimento da ciência. Ponto final. No período medieval, se as pessoas ficavam doentes, se as pessoas tinham suas colheitas ruins, se as pessoas estavam com fome, com medo, elas recorriam ao padre, às autoridades religiosas. Vai lá abençoar a minha plantação para poder chover, para poder eu ter uma boa colheita. A partir do desenvolvimento científico e tecnológico, fala, não, a gente não precisa mais da religião para resolver esse tipo de problema. Se eu ficar doente, eu não vou falar com o padre, eu vou falar com o médico. Uma outra vertente filosófica que também foi marcadamente, apresentou a religião como algo prejudicial, foi o marxismo, que surgiu também no século XIX. O que é que vai resolver os nossos problemas? Não é mais a religião, pelo contrário, é a política. Ou seja, no caso do positivismo, a ciência, no caso do marxismo, a política, são 2 instâncias humanas. Não são mais instâncias transcendentes, metafísicas e religiosas, né? Em 1850, e agora eu não sei se foi 56 ou 57, de cabeça eu não me lembro, houve a publicação da Origem das Espécies, do Darwin, que também foi um outro baque muito significativo para o discurso religioso tradicional. Por quê? Porque é possível de se explicar a origem do ser humano, a origem de todos os animais, uma série de fenômenos do campo da biologia, sem precisar se recorrer à explicação religiosa tradicional do Gênese bíblico ou as outras explicações religiosas sobre a origem do mundo. A partir daí, houve, obviamente, isso se refletiu, todo esse contexto, de enfraquecimento da dimensão religiosa, da dimensão transcendente, da dimensão metafísica, isso teve reflexos no tipo de filosofia que se fazia na moral na segunda metade do século XIX. Lembremos-nos, que o período final dos últimos anos do século XIX, aproximadamente de 1850 para frente, foi um período caracterizado por um grande otimismo, e a crença de que agora a humanidade
estava deslanchando e não tinha mais o que segurasse a humanidade. Eu vou falar para vocês apenas algumas invenções, né, que no intervalo de 100 anos transformaram radicalmente a vida das pessoas. O motor elétrico, o motor a combustão, a locomotiva a vapor, né, no âmbito da tecnologia dos transportes, a pilha elétrica, a lâmpada elétrica, o telégrafo, o rádio, né, a questão das mensagens e a velocidade da locomoção. As cirurgias passaram a ser feitas com asepsia. Os médicos passaram a lavar as mãos depois entre os diferentes pacientes. Vocês imaginam que antes disso, gente, o médico acabava de fazer uma cirurgia, tratar um paciente com uma doença contagiosa, sei lá, né, varíola, sem lavar as mãos, ele ia para a sala ao lado e ia fazer o parto, né? E acabava de pegar ali o bebezinho. O uso dos anestésicos, gente. As pessoas frequentemente preferiam morrer, preferiam, né, sofrer ali. Por quê? Porque imagina você realizar uma cirurgia sem anestesia. E sem antisséptico ainda, né? Detalhe, você precisou cortar uma perna e ficava ali com o ferimento sem fazer uma higienização correta. A probabilidade do cara morrer depois da cirurgia era talvez tão grande quanto dele morrer do próprio problema da perna, tá? Imagina você extrair um dente sem anestesia, gente. Né? São coisas assim que a gente nem imagina hoje em dia, tá? O vaso sanitário foi inventado também no século XIX. Isso representou uma transformação radical na expectativa de vida das pessoas, na condição de higiene das cidades. Né? Diminuiu as infecções, diminuiu a proliferação de doenças, tá? E várias outras tecnologias, como o cimento, a dinamite, fósforo, fertilizante sintético, tá? Por que o fertilizante sintético, o que ele é tão importante? A humanidade deixou de depender da fertilidade da terra. A gente podia agora plantar em qualquer lugar, tá? O canal de Suez, que é o canal que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, ele foi aberto na segunda metade do século XIX, o que encurtou enormemente as distâncias da navegação. Um navio que ia sair da Itália e fosse até a Arábia Saudita, por exemplo, antes da construção do canal de Suez, ele tinha que contornar a África inteira. Agora, essa distância de milhares de quilômetros foi reduzida. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, com todas essas invenções? Aquele sentimento que estava presente lá no Renascimento, que estava presente lá no pensamento da filosofia moderna, do ser humano como não mais sujeito à natureza, o ser humano como o grande dominador da natureza, como o grande senhor da natureza. Isso estava efervescendo. E isso gerou no ânimo, na mentalidade da maior parte das pessoas, obviamente estamos falando aqui da mentalidade das elites, das populações europeias e das elites dos outros países, né? Porque a maior parte das populações na África, na Ásia e na América Latina, principalmente, né? Ainda, no Brasil, por exemplo, a escravidão só deixou de existir na segunda metade do século XIX. Lá no finalzinho, quando faltaram poucos anos para terminar o século XIX. Mas, pelo menos, para uma parcela, ainda que fosse uma parcela pequena da população que tivesse acesso a essas maravilhas tecnológicas, como viajar de locomotiva, mandar uma mensagem através do telégrafo, andar pela cidade num veículo com motor a combustão e etc., ainda assim havia uma esperança de que agora a humanidade entraria numa era de prosperidade, numa era de paz, numa era de abundância para todos. Bom, esse era o pensamento geral da época. Por que eu falei tudo isso? Para mostrar como que o tipo de genealogia da moral que o Nietzsche está falando, que é a genealogia dos ingleses,
ela corresponde justamente a essas aspirações. Esse tipo de reflexão não buscava mais identificar o fundamento da moral na razão humana, num princípio religioso, num princípio metafísico, ou então encontrar uma espécie de lei geral. Buscou-se, a partir de agora, refletir sobre a origem da moral, numa reflexão que não era pautada por critérios metafísicos e nem religiosos. O exemplo que eu dei deste tipo de genealogia da moral é aquela genealogia que eu já tinha mencionado no né, que busca o pensamento dos utilitaristas ingleses, que buscava identificar a origem do conceito moral de bom na utilidade. Dentro de tudo isso, tá? Houve uma série de reflexões filosóficas sobre a moral estruturadas, entre aspas, em moldes científicos. Né? Dentro desses moldes científicos que eu estou falando é uma reflexão que não apela para um princípio transcendente ou por um princípio metafísico. Tá? Dentro das assim chamadas histórias da moral. Bom, o que o Nietzsche vai dizer? Então, é por isso que o Nietzsche está falando, ele começa falando a partir deste contexto. Vamos nos lembrar que Nietzsche é um filósofo que está escrevendo na segunda metade do século XIX. Então, ele está mergulhado neste contexto. Tá? Só que, ao contrário dos outros pensadores ateus da sua época, como, por exemplo, Karl Marx era ateu, mas ele era um ateu otimista, porque ele acreditava, olha, a política vai resolver os nossos problemas. Ou, por exemplo, Augusto Comte, que também era um filósofo que rejeitava o discurso metafísico religioso, mas ele era otimista, dizia, olha, o progresso da ciência vai resolver os nossos problemas. Nietzsche também era um filósofo ateu, só que ele não era nem um pouco otimista com relação a toda essa onda de otimismo que estava vigorando, né, que estava crescendo nesse período da Belle Époque. Pelo contrário, Nietzsche olhava para todo este otimismo com uma grande desconfiança. No extremo oposto do marxismo, mas também como uma outra modalidade de esperança, vamos colocar assim, de uma esperança terrena, né, que vem a substituir a esperança transcendental, a gente tem o desenvolvimento do nacionalismo, tanto na Alemanha como uma série de países da Europa, na segunda metade do século XIX. Lembremos que a Itália só se tornou um país em 1848. O Brasil já era o Império do Brasil, havia se tornado já independente de Portugal, mas a Itália continuava fragmentada numa série de pequenos estados, numa série de pequenas regiões, que foram unificados pela Revolução deflagrada pelo Giuseppe Garibaldi. Depois veio aqui para o Brasil, né? A Alemanha, a mesma coisa. Em 1871, a Alemanha se tornou um país. Essas unificações desses países foram caracterizadas por um incremento do nacionalismo. O nacionalismo, nesse caso, assumiu o papel dessa redenção. Ou seja, o que resolveu os nossos problemas? O nacionalismo. Especificamente no caso da Alemanha, era um nacionalismo com um teor muito forte de expansionismo, né? E que acabou, como a gente já a história nos mostra depois, em 1914, resultando na Primeira Guerra Mundial, onde esse impulso expansionista, né, ligado ao nacionalismo alemão, acabou, enfim, sendo motivo, dando causa aí a uma das maiores catástrofes do século XX. Mas vamos voltar aqui ao século XIX. O que o Nietzsche vai falar no primeiro parágrafo? Tá? Tendo feito todo esse contexto, né, ele vai falar, né, que até agora foram as únicas tentativas
Os genealogistas ingleses foram as únicas tentativas de se reconstituir a gênese da moral. E ele vai dizer que esses genealogistas ingleses, eles estão muito focados, né, no lado vergonhoso, né, do nosso mundo interior, né, procurando o elemento operante, o elemento normativo, o elemento decisivo para o desenvolvimento da moral, ou seja, buscando justamente, vamos colocar assim, né, o elemento chave para a gente compreender a essência da moral, né, num tipo de abordagem, né, que apela, que recorre a elementos passivos, inconscientes, reflexos automáticos e etc. Nietzsche vai dizer que esse tipo de discurso, ele revela bastante sobre o tipo de instinto que predomina entre esses filósofos. Vai identificar nesses filósofos um indício de um instinto de apequenamento do homem. Tá? Lembrando aqui aquilo que eu havia mencionado na nossa conversa sobre o prólogo, salvo engano, foi no segundo encontro, quando eu fiz a referência ao além de bem e mal, aforismo 6, né? Que os instintos e impulsos, eles seriam a matéria-prima a partir do qual se faz a filosofia e se estrutura um sistema de morais. Ora, Nietzsche está identificando aqui, nessa postura dos genealogistas ingleses, né, um instinto de apequenamento do ser humano. Na sequência, ainda no parágrafo 1, ele vai mencionar uma certa desconfiança, né? Que tipo de instintos estariam por trás dessas iniciativas de se fazer uma genealogia da moral? Seriam instintos de a desconfiança de idealistas desencantados. Por que idealistas desencantados? Justamente porque os intelectuais dessa época, eles já não mais recorriam a essa dimensão, a esse aspecto transcendente, aspecto metafísico do ser humano. Existe que eu mencionei a expressão do Max Weber de desencantamento do mundo. Esses idealistas desencantados têm a ver justamente com esse desencantamento do mundo. Tá? E aqui, uma coisa interessante. No finalzinho do primeiro parágrafo ainda, ele vai falar, né? Vai fazer uma curiosa associação entre um desamor e um rancor subterrâneo ao cristianismo e a Platão. Né? Ele vai mencionar aqui um certo desamor e rancor subterrâneo ao cristianismo, né? Que estaria ainda inconsciente. Essa referência que é o subterrâneo, gente, depois ela vai aparecer mais para frente também na primeira dissertação. Ela está ligada com o conceito de ressentimento e faz referência a um livro do escritor Dostoiévski chamado Notas do Subterrâneo, ou também Notas do Subsolo, Memórias do Subsolo, dependendo das diferentes traduções. Nietzsche, ele travou contato com essa literatura justamente nessa época. E a gente vai ver como que a reflexão que ele faz sobre o ressentimento, ela está profundamente influenciada por esse texto de Dostoiévski. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto mais para frente. Bom, e aqui é uma pergunta curiosa, né? Porque como a gente já viu, o Nietzsche, ele é um crítico do cristianismo. Se o Nietzsche é um crítico do cristianismo, não seria razoável a gente imaginar que ele iria elogiar aquelas pessoas que têm desamor ao cristianismo, né? Ou desamor a Platão? Nesse caso aqui, ele está se referindo aos filósofos genealogistas ingleses, fazendo crítica a eles, dizendo que eles têm instintos de apequenamento do homem e tudo mais. Tá? Como é que a gente entende essa crítica do Nietzsche? Trata-se aqui da gente compreender o repúdio, o mero repúdio aos princípios cristãos. Ele não representa, no entender de Nietzsche, a superação dos valores essenciais do paradigma socrático-platônico cristão. Nietzsche vai mencionar isso especificamente no parágrafo 4 da genealogia. Talvez a gente chegue nele ainda hoje. Nietzsche vai identificar, por exemplo, o otimismo
presente em vários intelectuais, em várias filosofias do século XIX, a defesa da democracia e a própria crença no cientificismo, no progresso da ciência, ele vai identificar esses três fatores como sendo valores originalmente pertencentes ao pensamento socrático platônico cristão e que foram transpostos, permaneceram vigentes na segunda metade do século XIX, sob uma outra forma. É como se eles continuassem a fazer parte como princípios basilares da perspectiva de mundo que orienta a maior parte das pessoas, agora não mais ligados a um discurso estritamente religioso. Agora fazendo parte de um discurso, entre aspas, filosófico, científico, positivista, marxista, nacionalista, etc. Nietzsche vai criticar tudo isso. No entendimento de Nietzsche, é necessário romper também com esses valores que ficaram remanescentes do pensamento moral cristão. Talvez esse assunto não esteja muito claro agora. Eu peço a paciência de vocês. Isso é um assunto que vai ser desenvolvido mais à frente. É um momento que Nietzsche só está mencionando aqui, e eu achei importante falar isso para explicar essa aparente contradição dele xingar os genealogistas ingleses e, ao mesmo tempo, dizer que eles, né, têm um rancor, têm uma oposição ao cristianismo. Bom, Nietzsche vai criticar essas iniciativas dos genealogistas ingleses por dois fatores, principalmente. Primeiro, pelo seu excessivo mecanicismo, né, desses tipos de genealogia da moral apelarem para o âmbito dos instintos, e a gente já viu desses exemplos lá no Paul Rée, e a gente vai ver um outro desses exemplos no Herbert Spencer, quando a gente for falar do parágrafo 3, e também pelo outro fator que ele já tinha enunciado lá no prólogo, né, que é pelo fato desses tipos de reflexões sobre a moral não colocarem em questão a primazia unilateral dos valores cristãos como sendo bons. Em outras palavras, no vocabulário nietzschiano, dessas genealogias, desses tipos de genealogia dos ingleses, não questionarem pelo valor dos valores. É uma frase esquisita, mas eu espero já ter esclarecido o sentido dela. Tá? E no final do parágrafo 1, Nietzsche manifesta um desejo, né, por um tipo diferente de genealogia. Né? E aqui, se nos é permitido desejar quando não podemos saber, né, desejo de coração que se dê precisamente o oposto, que se dê um outro tipo de genealogia da moral, que é a genealogia da moral que ele pretende fazer. Uma genealogia em moldes agonistas. Por isso que ele coloca aqui, né, criaturas valentes que saibam manter em xeque o seu coração e a sua dor. Manter sob xeque é você manter a coisa paralisada. É você colocar a coisa, colocar uma crença em xeque, é você questionar uma crença, né? Questionar o seu coração, questionar o impulso a já buscar uma verdade e querer impor aquela verdade para outras pessoas, né? Que se tenham cultivado a ponto de sacrificar qualquer desejo à verdade, a toda a verdade, tá? Sacrificar, ou seja, sacrificar o desejo de instituir uma nova verdade. Em outras palavras, pensadores que se disponham a refletir sobre a moral a partir de uma perspectiva agonística, que é o que Nietzsche quer fazer. Oi, vou só fazer uma... Pode falar, Catarina. É por isso que ele já inicia, né, com os utilitaristas ingleses para poder mostrar, né, que na verdade eles só fizeram mesmo procurar uma fundamentação lógica, filosófica, política, metafísica, então para justificar a moral existente, né, se de fato e na gênese dessa moral, que é o que ele vai pretender a fazer a partir de então, né, que é justamente colocar em conflito, em xeque essa postura que até então ele entende como se fosse próprio desse momento decadente que vive esse homem, né, daquela
perspectiva que a gente vai chamar aí da perspectiva da Han, que é aquele homem de olhar humilde, que está sempre vendo as coisas por baixo, né, sem realmente aquela uma perspectiva mais ativa de vida, e aí ele vai se questionar onde estão essas outras possibilidades de vida através dessa questão mesmo dos instintos humanos, né? Exatamente. É só um pouco dessa pontuação aqui fica muito presente nessa primeira parte, já. É isso aí. Pode continuar, senão a gente não sai da primeira. Gente, isso, muitas coisas que a Caterine mencionou aqui, né? Esse olhar de Han é o olhar de baixo. A Han, né? É o animal que está lá embaixo e tem os olhos, né, no topo da cabeça. Então, é o olhar de baixo para cima, né? Isso vai ficar muito claro agora no parágrafo 2, quando ele vai, né, mencionar que ele vai ainda voltar a falar, né, dos genealogistas ingleses, vai se opor a isso, e ele vai apresentar o início de uma outra proposta, de uma outra perspectiva sobre a origem da moral, tá? Primeira coisa, ele vai falar da falta de espírito histórico dos genealogistas ingleses. O que quer dizer espírito histórico aqui dos genealogistas ingleses? É a falta de disposição para colocar em questão os valores historicamente já considerados. É exatamente isso que a Caterine falou, né? De se fazer uma genealogia da moral apenas para reafirmar os valores que já existem, tá? E na sequência, o Nietzsche ele vai falar sobre a tese principal dos utilitaristas ingleses, tanto do Popper como do Herbert Spencer, que vai ser mencionado no próximo parágrafo, né, que é a tese que aponta a origem do conceito bom ao útil, né, é uma tese que se baseia na aprovação da comunidade e, portanto, na aprovação do rebanho, né. A tese, ele está explicando aqui rapidinho, né, de que quando o indivíduo ele realiza uma ação que seja útil à comunidade, ele passa a ser socialmente valorizado e a ação útil, ela passa a ser ela passa a ser valorizada como boa. Por contraposição, o indivíduo egoísta, que não age, não realiza coisas úteis para a comunidade, a tendência é que ele perca a confiança, ou ele seja exilado e etc., e essas ações passem a ser consideradas como algo ruim, né? O Nietzsche, ele aventa uma outra possibilidade. Qual é essa outra possibilidade? A de que o conceito moral bom tenha surgido a partir dos atos dos nobres, né, dos poderosos, que impressionam as massas. Me permitam ler aqui um trechinho, né? Está aqui no parágrafo 2. Para mim, é claro, antes de tudo, que essa teoria busca e estabelece a fonte do conceito bom no lugar errado. O juízo bom não provém daqueles aos quais se fez o bem. Foram os bons mesmos, isso é, os nobres, os poderosos, os superiores em posição e pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons, né? Ou seja, de primeira ordem e oposição a tudo que era baixo, de pensamento vulgar e plebeu. Quando a gente lê essa passagem sem conhecer a filosofia do Nietzsche, a gente fala, Nietzsche é o cara snob, né? Ele se acha o Kardashian da filosofia, né? Ele quer aqui fazer uma filosofia para puxar o saco dos socialites e dos nobres. Gente, a gente precisa ler nas entrelinhas, né? Não se trata aqui de uma simples preferência pelos nobres e nem de um discurso snob. Trata-se de entender um conceito-chave que eu havia mencionado já no prólogo, que faz parte desse texto e que tá transitando nas entrelinhas a todo momento, que é o conceito de vontade de poder ou vontade de potência. A ideia da dominação. No entender de Nietzsche, a ideia da dominação, ela se encontra na base dos processos de significação e de construção de discursos. Consequentemente, na formulação dos juízos morais. Vamos por partes.
Eu havia indicado aqui, né, fiz uma provocaçãozinha lá no grupo hoje pela manhã, o início do filme. Eu vou fazer um comentário agora, para aqueles que ainda não assistiram, o link está lá no grupo de WhatsApp, do início, os primeiros minutos do filme 2001, Odisseia no Espaço. Por que eu escolhi esse filme? Né? Porque ele mostra que ele obviamente, né, é uma coisa artística, e o filme ele pode ser interpretado de centenas de maneiras diferentes. Eu vou fazer aqui uma interpretação agora do filme, né, buscando mostrar como que ele nos serve para ilustrar a ideia, que é uma ideia que está muito presente na filosofia de Nietzsche, de que o desenvolvimento daquilo que se convencionou chamar de humanidade, entre aspas, é indissociável do anseio de domínio, de conquista, de subjugação. No filme, o que ele mostra, né? O momento ali onde você tem uma comunidade de macacos primitivos, os primatas, os ancestrais do Homo sapiens, no momento em que eles têm ali uma intuição da inteligência, e o primata ele consegue ter o insight de utilizar uma ferramenta, né? Ou seja, de ampliação do seu domínio sobre a natureza. A partir do momento que aquele primata primitivo, ele pega um pedaço de osso e ele usa aquilo como ferramenta, ele não depende exclusivamente da sua força física. Ele pode usar uma alavanca para se proteger contra os perigos, né? Vamos nos lembrar que antes da cena do macaco mexendo nos ossos, tem uma cena onde vem um tigre, pula e mata um dos macacos lá e assusta ele, né? E logo na sequência, né, tem aquela cena da música triunfal, né, que é a primeira entrada da ópera Assim Falou Zaratustra, né? Eu acredito que essa referência à ópera Assim Falou Zaratustra, que foi musicalizada, é uma obra musical baseada no livro de Nietzsche, não está ali à toa. Eu acho que o Stanley Kubrick quis fazer essa referência às ideias de Nietzsche, para mostrar que logo depois que o macaco ele usa o osso para quebrar alguns outros ossos, aparece a cena de uma anta sendo derrubada e caindo, né? E a música, tan, 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 né? Continuando, que representa o quê? A ampliação do domínio sobre a natureza. Aquele animal, ele se torna mais forte, capaz de abater outros animais maiores e melhorar a sua dieta. E, imediatamente na sequência, o que mostra? A guerra, a luta, a dominação. Porque aquela mesma tribo de primatas primitivos havia sido expulsa da poça d'água. Né, havia perdido ali, entre aspas, uma disputa territorial por uma tribo rival. Logo na sequência, quer dizer, a inteligência, o domínio sobre a natureza, aplicado primeiramente à subsistência, que é a imagem da anta que está caindo, sendo abatida, e depois o poder, o domínio, né, a subjugação. Eles vão lá, né, e matam o líder da outra comunidade primitiva e assumem o controle daquela poça de água, daquele laguinho, assegurando, portanto, não apenas a sua sobrevivência, mas o domínio sobre outras espécies. Na literatura brasileira, a gente pode encontrar uma referência muito interessante a esse fenômeno, né, num trechinho que depois eu vou colocar um link bastante esclarecedor para quem ainda não conhece, né, do livro do Machado de Assis, Quincas Borba, onde tem a famosa frase: ao vencedor, as batatas. Tá? Para quem ainda não leu Quincas Borba, para quem não conhece a história, e depois eu vou colocar um linkzinho de uma página que tem uma explicaçãozinha lá, né? Fica a dica aqui para quem quiser ler. Mas enfim, gente. Então, por que eu fiz essa referência ao filme 2001, Odisseia no Espaço? Voltando, porque eu acredito que essa obra cinematográfica, esse trecho, ele mostra como que o desenvolvimento da humanidade é indissociável do anseio de domínio, de conquista e de subjugação.
E esse anseio de domínio, de conquista e de subjugação na história da humanidade, ele não se manifestou exclusivamente pela força das armas, pelo domínio da força. Pelo contrário, a inteligência e a linguagem humanas estiveram a serviço deste poder. Um poder que foi exercido, portanto, através do discurso, tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos, apenas para ilustrar a coisa, tá? Nas civilizações antigas, né, nas primeiras civilizações dos babilônicos, dos sumérios, dos hebreus e etc. O que acontecia, né? Os sumérios, eles foram dominados pelos babilônicos, vieram os sumérios, foram dominados pelos assírios, os assírios depois foram dominados pelos babilônicos. O que representava isso? Não representava apenas um conflito de exércitos, um conflito de força. Havia um conflito discursivo de poder aí. Em primeiro lugar, os deuses, as disputas das civilizações antigas eram encaradas como disputas de deuses. Cada exército representava ali a força dos seus deuses. No próprio Velho Testamento, existem inúmeras batalhas onde as populações dos antigos hebreus disputavam com as outras populações das regiões vizinhas, dos reinos vizinhos do antigo reino de Israel, e essas disputas eram disputas para mostrar não só a supremacia militar, mas a supremacia dos deuses, né? A única exceção a esse fenômeno foram a civilização dos hebreus, né? Que no Velho Testamento, né, ao invés deles serem assimilados, ao invés deles assimilarem a religião dos seus conquistadores, eles encararam todo aquele fenômeno de uma forma a manter a primazia do seu próprio Deus, né? Que fenômeno é esse? É o fenômeno do cativeiro da Babilônia, que aconteceu em meados ali do ano 537, 538 a.C., quando o império dos hebreus foi dominado pelos babilônicos, né? O imperador da Babilônia na época era o Nabucodonosor II. Ele foi lá, dominou Jerusalém, destruiu o templo de Salomão, né? E a partir daí as relíquias do templo de Salomão, né, a famosa Arca da Aliança, se perdeu, né? Para depois ser reencontrada só pelo Indiana Jones, né? Como a gente já sabe na história. Enfim, uma gigantesca população de antigos hebreus foi escravizada pelos babilônicos, como era comum de acontecer nessas guerras, né? E foi levada para a Babilônia. Eles só foram libertados dessa condição de cativeiro quando os persas dominaram os babilônicos, aproximadamente 60 anos depois. Meados do ano, né? Em meados aí do ano. Bom, enfim, foi aproximadamente 60 anos depois. O que aconteceu? Os babilônicos foram dominados pelos persas e os antigos hebreus tiveram a permissão de retornar ao reino de Israel, né? Como que eles encararam isso? Eles não encararam isso da forma como as outras civilizações encararam. Ou seja, o nosso Deus, o Deus de Israel, é mais fraco do que o Deus dos babilônicos. Pelo contrário, o nosso Deus continua sendo o Deus mais forte de todos. Só que ele está zangado conosco. Por quê? Porque dentro da tradição religiosa dos antigos hebreus, teve vários momentos em que o Deus dos judeus, ele se zangou com o povo escolhido de Israel e mandou vários castigos. A expulsão de Adão do paraíso, a Torre de Babel, o dilúvio, né? Era um Deus muito temperamental, que vira e mexe, ficava zangado com a galera e falava, vou mandar uma praga aqui para sacanear com todo mundo. Os antigos hebreus encararam essa situação do cativeiro da Babilônia como a fúria do seu Deus, que permanecia sendo o único Deus mais poderoso do que todos, né? Ele estava zangado com a galera, mas uma hora ele ia, né, ficar de bom humor de novo, e foi o que aconteceu depois, o que foi interpretado dentro do pensamento religioso dos antigos hebreus. Tá? Mais do que isso, gente, no Império Romano,
havia toda uma legislação em torno da escravização dos povos que eram conquistados. Ou seja, um discurso moral diretamente utilizado para se subjugar determinadas populações. Porque a melhor maneira de você dominar uma população gigantesca de pessoas que foram escravizadas não é você manter um monte de soldados ali 24 horas por dia. Por quê? Porque os romanos precisavam desses soldados para conquistar mais escravos, né? Para expandirem as fronteiras do império. O que se fazia? Criava-se um discurso que se dizia, olha, essas populações, elas foram escravizadas porque elas de alguma forma são inferiores, porque elas de alguma forma não têm honra, porque elas de alguma forma, né, merecem, entre aspas, serem escravizadas. A gente pode observar outras manifestações desse mesmo tipo de discurso na mentalidade racista que prevaleceu no Brasil durante os nossos quase 400 anos de escravidão, aonde as populações negras e indígenas foram sistematicamente desvalorizadas. O que estava presente aí? O dominador, ele de alguma forma vale mais, ele de alguma forma ele é mais humano. E as populações dominadas, os escravizados, eles eram de alguma forma menos humanos, eles eram de alguma forma inferiores, tá? E a gente pode ver esse tipo de manifestação inversa. Eu mencionei aqui as civilizações antigas, mencionei o Império Romano e mencionei o racismo no Brasil como exemplo para a gente perceber que isso passou praticamente toda a história da humanidade. Tá? Eu poderia ficar aqui a noite inteira citando outros tipos de exemplos históricos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Voltando lá para a referência do Nietzsche. Quando Nietzsche vai dizer, olha, os nobres, os fortes, são aqueles que impõem significado. São aqueles que impõem os valores. Não se trata de uma defesa, de uma, né? Nietzsche quer ser a Paris Hilton da filosofia e elogiar aqui os socialites e os nobres. Não é isso, né? Trata-se aqui de mostrar como que os discursos de domínio, os discursos de conquista, os discursos de subjugação foram se constituindo na história da humanidade, né? E a nobreza fazia o máximo possível com a ajuda do clero, por exemplo, durante o período da modernidade, para fazer com que as pessoas acreditassem que os nobres, de fato, mereciam estar por cima, né? Que os nobres, de fato, eram os detentores do poder, por exemplo, a doutrina do direito divino dos reis, que, né, e durante, por exemplo, todo o período medieval também, tá? Ou seja, aquele sujeito, ele é príncipe, ele é rei, ele é privilegiado, por quê? Porque ele é abençoado por Deus. Há um desígnio maior aí, e que impedia as populações que eram humilhadas, exploradas, escravizadas, subjugadas, de se rebelarem, tá? A gente também pode observar isso, por exemplo, na concordância, né, que a igreja teve, o papel da Igreja Católica no Brasil, na justificação da escravidão das populações negras que foram trazidas da África, né? Os negros não têm alma. Então a gente pode escravizar, torturar, abusar, violentar, matar, prender na senzala e fazer todo tipo de coisas terríveis com essas populações. Porque acreditava-se que eles eram menos. É a esse fenômeno histórico que Nietzsche faz referência quando ele diz lá que o bom está ligado ao nobre e o ruim está ligado ao comum, ao ordinário, ao fraco, né? E por que ele se refere mais para frente aqui, né? Esses nobres, esses poderosos, esses superiores, ele mais para frente, ainda na primeira dissertação, ele vai falar dos povos conquistadores, das aristocracias guerreiras. Por quê? Porque eram as aristocracias guerreiras que eram os conquistadores. As populações de pastores, de camponeses, as civilizações de camponeses, eram civilizações que não tinham essa força para impingir o significado e impingir valores.
tá? E, bom, aqui no segundo parágrafo, né, ele faz o desenvolvimento dessa ideia aqui. Eu acho que a coisa está bastante clara. Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar, tá? E aí, o que ele vai falar, né? Mais para o final aqui do parágrafo 2, tá? Ele vai colocar que a valorização do altruísmo, voltando na crítica dos genealogistas ingleses, é o predomínio de uma moral de rebanho, né? Ele coloca aqui, indo mais bem perto do final do parágrafo 2. Ele vai colocar: é somente com o declínio dos juízos de valor aristocráticos que essa oposição egoísta e não egoísta se impõe mais e mais à consciência humana. É, para utilizar a minha linguagem, o instinto de rebanho que com ela toma finalmente a palavra. No entendimento de Nietzsche, portanto, o que acontece? Né? O que está acontecendo na civilização do ponto de vista que ele está vivendo ali? Apesar de toda a rejeição ao discurso religioso tradicional, ao âmbito do metafísico, do sagrado, do religioso, tal como eu mencionei, do fenômeno do desencantamento do mundo, esses valores de rebanho, que têm a sua origem nos valores cristãos, nos valores da comunidade, do pacifismo, dos pastores, do rebanho, etc., que a gente já pode, não resta dúvidas de que é a própria moral cristã, é a moral socrático-platônico-cristã, essa moral predominou. E, portanto, o tipo de comportamento, o tipo de atitude moral que passa a ser valorizado como boa, não é mais o bom da estirpe nobre, da aristocracia guerreira, dos dominadores. Agora, o bom é o bom do rebanho, é o bom da mansuetude, né? É o bom da sociedade democrática. Por que sociedade democrática? Das formações políticas do século XIX. Até praticamente o século XVIII, os regimes, guardados as devidas proporções, eram regimes monárquicos, eram impérios, eram regimes feudais ainda baseados na nobreza. A partir, o que aconteceu? Bom, na virada do século XVIII para o século XIX, teve a Revolução Francesa. Opa, é outra coisa. É um regime democrático. Tudo bem, teve período do terror, né? Teve toda aquela coisa e houve uma restauração monárquica. Em 1848, houve uma série de revoluções, uma série de iniciativas para que se rompesse aquela velha ordem aristocrática, né? Não é à toa que o historiador Eric Hobsbawm, ele nomeia esse período da Revolução Francesa até 1848 como a Era das Revoluções. Embora, depois de 1848, né, houve todas as iniciativas, todas as revoltas, todas as revoluções tenham sido massacradas, não houve mais o estabelecimento de monarquias absolutistas nos velhos moldes da nobreza feudal, da nobreza que existia antes, no século XVI, no século XVII. Tá? E começou-se, e a própria Revolução Americana e a instauração da primeira democracia, do primeiro regime democrático do mundo, nos Estados Unidos, mostra, no entendimento de Nietzsche, que aqueles velhos valores aristocráticos já estavam perdendo força. E de que o avanço da mentalidade democrática, o avanço de outras propostas políticas, como o socialismo, o anarquismo, vinha justamente romper a hegemonia da ordem nobre, da ordem aristocrática. Tá? Então, nesse sentido, finalizando aqui o parágrafo 2, né, a valorização do altruísmo é consequência do predomínio dessa moral de rebanho. Tá? Antes de nós entrarmos no parágrafo 3, alguma dúvida? Professora Caterine, quer fazer alguma colocação? Não é só essa questão mesmo, né, desse elemento de diferenciação da filosofia de Nietzsche e desses outros pensadores, né, que ele vai partir já desse pressuposto dessa desigualdade natural
entre os seres humanos, né, em que eles teriam aí naturezas instintivas, né, que determinavam essa maneira de sentir, de pensar, né, o modo como encarava a própria vida, que ele entendia que eram diferentes, e entendendo que existem essas naturezas que são superiores e essas naturezas inferiores, né, que vão se distinguir aí entre essas forças instintivas. E por isso essa questão né, dessas naturezas que ele vai chamar de bem formadas e dos incapazes e dos fracos, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né, que essa diferença aí dessas espécies morais que ele vai caracterizar depois como a moral escrava e a moral dos senhores, né, a moral nobre. Então, ele já parte realmente desse pressuposto que os homens seriam diferentes entre si nessas naturezas, né, nessas forças instintuais aí, né, por isso se torna importante verificar essa questão dos instintos, que Nietzsche vai apresentar a partir de então. Acho que é só essa contorno que começa a ficar bem presente a partir de agora, né, já.